Ernesto. Pensa uma pessoa que tem aí uma energia enorme. Isso aí tem mais energia que tudo, viu? Tanta energia que ficou no meu pé. Enquanto eu não disse que sim, ela não largou. Mas é muito bom. Tem defendido causas interessantes aí para nós todos. O doutor Alexandre, esse jovem presidente, que também faz um trabalho espetacular. E nós temos aqui também a doutora Maria Cristina. Tá bom, Maria Cristina? Como é que vai? E aí, Cristina, tudo bem? Contente em revê-la. Acho que ela não está nos ouvindo. Tudo bem, ministro Ives? Que bom te ver. Muito bem. E também a doutora Silvia. Também a doutora Silvia Lorena. A doutora Silvia, que é da CNI, é uma pessoa que tem nós temos um trabalho junto de muitos anos, né? A Silvia, apesar de jovem, começou muito nova. Então, ela faz um trabalho lá na CNI, nessa área trabalhistas. Desde a época que nós falávamos muito de terceirização, a Silvia já estava junto nessa luta. É verdade. Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite, Silvia. Tudo bem? Você vê também que foi o teu projeto, depois de muita guerra, que conseguiu emplacar. Pode passar aí, tá? Pode passar. Já começou. Que foi? Com a Marília, tá boa, Marília? Tudo bem? Marília Vaccaro, que bom você participar da nossa live, o Matheus também, e as pessoas estão entrando. Seu Luiz. O seu Luiz está aqui, ó. O seu Luiz atua há muito tempo, foi sindicato da panificação, é do sindicato da Junta Comercial, e gosta muito dessa área do trabalho também. Aqui, viu, ministro, todo mundo é apaixonado nessa área do trabalho. Nós temos aqui grandes grupos, grandes discussões. E hoje, quando nós falamos que o senhor ia vir, primeiro o pessoal não estava acreditando. Falou, não, ministro Ives Gandra vai vir na webinar. Mas veio, está aí o nosso Alexandre, aí, que também nos ajudou no convite, a doutora Lorena, e o senhor, uma figura diferenciada. Muito obrigado aí por essa participação. Em nome da pontualidade, nós temos ainda 2 minutos para sermos pontual, então vamos só esperar os 2 minutos para o pessoal entrar e nós já vamos ser pontuais nisso daí. Tem várias pessoas entrando agora rapidamente, mas muito bem. Ministro, a reforma ajudou um pouco a dar uma amenizada um pouco nessas questões trabalhistas, né? Assim, ela deu uma certa harmonizada, uma certa corrigiu alguns pontos que estavam bem soltos, né? E que criavam muitos problemas, tanto para a Justiça do Trabalho, como para os empresários, os empregados. Ela deu uma certa ajustada nisso, né? Olha, primeiro que conseguiu reequilibrar a balança, que a balança estava desequilibrada, mas ainda há muita resistência, o que eu noto ainda, tanto na primeira e segunda instância, como no próprio TST, ainda há bastante resistência. Mas o Supremo, em matéria trabalhista, tem muitas das decisões do TST, ele tem reformado e colocado a balança de novo no ponto de equilíbrio. Muito bem. Nós temos notado isso. Isso vai dando essa segurança jurídica, vai acabando com os excessos tanto por um lado como por outro. Por outro lado, quem faz errado acaba tendo que pagar e mais rápido, né? Então, isso não deixa de ser uma segurança para todos. É que como a balança estava muito desequilibrada, o pessoal não acha bom não, que tenha sido corrigido. Deixa eu só fazer uma pergunta mais prática. Esse webinar é restrito aos participantes aqui da FIEG, não? Não, ministro. Nós temos a FIEG muito grande, né? Ela tem muitas pessoas que participam. Então, nós temos aqui muitos empresários que estarão participando da área da FIEG. Mas também nós tivemos o pedido de algumas pessoas que estão no nosso meio, são de outras federações, e que também pedem para participar. Não, digo, mas
restrito no sentido de que não é uma coisa que está sendo transmitida que a gente pode falar assim com muita franqueza algumas coisas que às vezes eu sou criticado por ser muito franco. Tá na nossa. Houve uma perda do som aí, do ministro. O ministro... Estão me ouvindo agora? Estão ouvindo. O ministro... A minha proposta é o seguinte, eu participei, a Cristina Mattioli estava coordenando, de uma reunião parecida que era do conselho lá da Fiesp. Então, que ela me falou que era uma coisa assim mais restrita. Então, o que eu pergunto é se esse vai ser mais restrito a essas pessoas ligadas à indústria ou é uma coisa aberta que está sendo assistida por Deus e o mundo. O ministro, ela é mais voltada para a indústria, mas realmente nós não posso falar para o senhor que ela é aberta, porque quando nós anunciamos da indústria essa questão de que estaria a presença do senhor, do doutor Alexandre, dessa turma toda do Marley... Oi? O doutor Rodrigo Dias chegou. Está aí o doutor Rodrigo também. Doutor Rodrigo, como é o senhor? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. O som do senhor está fechado. Você fechou o som dele, bicho. Tudo bem, Rodrigo? Eu abri de novo agora. Isso. Fecharam o seu som aí. Meu caríssimo ministro, confrade Ives Gandra, é um prazer enorme estar de novo em sua companhia, como nos últimos tempos tivemos algumas vezes, né, para minha honra e privilégio. Minhas queridas amigas, doutora Silvia, Lorena, Maria Cristina, Cris, evidentemente, nosso anfitrião, o presidente, o deputado Sandro Mabel, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. O ministro, então, ele está mais aberto, ele tem uma abertura, então, ela não está restrito só à FIEG, está a Federação do Comércio, está algumas pessoas que possam, porque a coisa foi pegando um certo volume. Ok? Tá bem. Oi? Ficará disponível no YouTube. Ok. E aqui a doutora Lorena está falando que ficará disponível no YouTube, então não está... Então, eu vou ter que conter a língua. Foi boa a pergunta do senhor. Que pena. Ministro Ives, me passa a cola que a minha língua fica soltinha aqui, não tem problema, não. Não, mas tem coisa que não dá para... Eu ia dizer a mesma coisa, Só em petit comité. Só em petit comité. Bom, começando aqui oficialmente, eu queria saudar o nosso presidente do Conselho Temático das Relações de Trabalho, o Marley Rocha, companheiro aplicado, dedicado, que tem feito um grande trabalho nessa área. Cumprimentar o nosso ministro, Ives Gandra. O ministro Ives Gandra é um ministro que tem uma filosofia, uma visão aprimorada sobre um bom relacionamento do capital e do trabalho e quanto isso ajuda a sociedade, ajuda a economia, e essa visão dele tem ajudado a criar muitas jurisprudências dentro do Tribunal Superior do Trabalho, de forma que nós possamos cada vez menos ter o conflito como a mola propulsora da justiça, e sim nós temos um entendimento como a mola propulsora. Por isso, ministro Ives Gandra, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado por disponibilizar esse seu tempo, que eu sei que é corrido, um dia inteiro nesse trabalho de julgamento, mas nós queremos dizer que o Estado de Goiás fica, não só a FIEG, mas o Estado de Goiás fica feliz em poder recebê-lo. Queríamos também cumprimentar o nosso juiz do trabalho aqui do nosso TRT, o doutor Rodrigo Dias. Doutor Rodrigo, obrigado aí. Doutor Rodrigo também tem um trabalho espetacular na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho de Goiás é uma das mais ágeis, ministro. Nós temos aqui processos que, às vezes, com 60 dias, 90 dias, estão no tribunal. Então, ela é bem ágil. Também cumprimentar o nosso juiz do trabalho, do nosso TRT aqui, presidente da AMATRA, da Associação dos Magistrados da 18ª Região, o doutor Alexandre Piovesan, esse jovem juiz e que tem feito um trabalho tanto importante na associação, na AMATRA, como juiz também,
muitas ideias importantes. Nós estamos trabalhando alguns projetos até usados, ministro, que é a visão de nós darmos à Justiça do Trabalho a competência de cobrança aí dos créditos da Previdência. É uma coisa que não é fácil, mas que a Justiça daria um grande impulso nessa questão, e vamos sonhar com isso. Agradecer também a doutora Silvia Lorena, essa nossa gerente executiva de Relações de Trabalho da CNI, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem uma vasta trabalho nessa área, conhece profundamente, nos ajudou, os 20 anos que eu passei no Congresso, a Silvia nos ajudou muitas vezes a que nós pudéssemos chegar em entendimento novamente entre capital e trabalho. E eu lá no Congresso, eu sempre fui assim, adorado e detestado. O pessoal das centrais me xingavam para o povo dele, mas comigo eles tinham um bom relacionamento, porque nós sempre construímos pontes, nós não dinamitávamos as pontes, nós sempre fomos construindo. E a doutora Silvia Lorena tem uma participação importante, que ela sempre nos ajudou nessa assessoria que a CNI tem, que é muito forte. Gostaria de saudar os demais presidentes, nós temos vários presidentes que estão aqui presentes, saudar aí também os nossos executivos aqui da Federação das Indústrias e das outras federações, saudar os nossos empresários que fazem parte aqui ativamente e que estão ligados. Nós temos aqui o primeiro número aqui de 900 pessoas ligadas na binária do senhor, ministro. Então, o senhor vê que temos muita gente interessada no tema, e eu gostaria de passar a palavra, agora feita essa abertura, passar a palavra para o Marley Rocha, o Marley, que é o nosso presidente do Conselho Temático das Relações do Trabalho, que vai estar conduzindo esse tema. Doutor Marley, é todo seu a noite. Obrigado, presidente Sandro. Eu queria cumprimentá-lo, né, como nosso anfitrião, agradecer pela oportunidade de estar aqui convivendo essa noite com ilustres representando o direito, né, que dignificam a justiça do trabalho no Brasil, né? Cumprimentar aqui todos os presidentes de sindicatos, os nossos companheiros do Conselho do Trabalho, empresários que estão aí presentes, né? O senhor já fez o cumprimento às nossas autoridades que vão participar dessa nossa conversa, né? E eu quero só reforçar o que o presidente Santos tem dito, né? Nós vivemos um momento muito conturbado, de dificuldade, as empresas passam por uma situação muito tormentosa. É claro que o Brasil, são inúmeros os problemas que dificultam a atuação das empresas, né? Em todas as áreas, né? A gente, infelizmente, somos um dos piores países do mundo em termos de competitividade, né? De ambiente para negócios, né? E a relação de trabalho é sempre muito delicada, porque ela envolve diretamente pessoas e os trabalhadores, normalmente pessoas, às vezes, mais humildes, né? Mas que fazem parte da nossa preocupação no dia a dia e que merecem de nós todo o apoio e consideração. O que a gente espera é de construir, né, um ambiente mais saudável, mais amigável, como disse o presidente, menos conflituoso, né, de mais temperança, um ambiente que seja mais propositivo, né, e que possa trazer mais benefícios para a sociedade como um todo. Esse encontro tem esse propósito, né, de pensar um pouquinho nas relações trabalhistas durante a pandemia, mas também de olhar para frente, né, e pensar como é que o Brasil vai voltar a gerar empregos, como é que vamos dar oportunidade para essa infinidade de pessoas que estão aí sem condições de trabalhar por enquanto. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho tem um papel relevante para isso, e os senhores, pela preponderância que tem nas suas atuações, podem ajudar bastante nesse aspecto. O Conselho do Trabalho, ele atua no sentido de congregar as indústrias, né, de discutir questões trabalhistas, de assessorar o presidente da entidade, presidente Sandro, nas demandas da área, né? Nós promovemos também discussões com relação às normas regulamentadoras, né, para poder simplificá-las, otimizá-las. Então,
é uma atuação construtiva, ministro e demais juízes, né? Nós procuramos fazer o bem para a sociedade. Nós entendemos que as empresas têm um papel social relevante e é nossa responsabilidade fazer com que elas cumpram bem esse papel. Nós voltei aí a mediação da doutora Silvia, né, doutora Silvia Regina, e eu quero, antes de passar, ela pedir, né, que a gente lembre sempre que os microfones devem estar desligados para evitar microfonia, e também que, como o ministro acabou sendo lembrado ali mais cedo, esse webinar está sendo gravada e estará disponível aí no canal da FIEG no YouTube, né, para que aqueles que se interessarem possam acessá-lo. Então, quero cumprimentar todos que estão participando conosco, que a gente possa ter uma noite produtiva, proveitosa, né, e que eu tenho certeza, pelos nossos convidados aqui, pode ser muito enriquecedora. Doutora Silvia, por favor. Obrigada, doutor Marlen. Boa noite a todos. Em primeiro, gostaria de agradecer a FIEG, nas pessoas do presidente Sandro e do doutor Marlen, pelo convite e pela confiança em me delegar a tarefa de mediar esse bate-papo com convidados aí tão ilustres e tão queridos, né? Ministro Ives, doutor Rodrigo, doutor Alexandre, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, conversando e, sobretudo, aprendendo, né? Aproveito também para agradecer a todos que estão participando dessa live, lembrando que podem fazer suas perguntas, pois no decorrer do nosso bate-papo serão respondidas pelos nossos convidados. Essa live, como o doutor Marlen disse, ela está sendo gravada e aqueles que não puderem estar conosco agora poderão assisti-la depois nos canais da FIEG. Bem, estamos aqui para discutir, como já foi dito, as relações trabalhistas em tempos de pandemia, especialmente sobre os efeitos na medida provisória 927, que perdeu sua validade, sobre a lei 14.020, resultado da conversão em lei da medida provisória 936, e também sobre os principais desafios para que outras medidas sejam adotadas e contribuam para colocar o nosso país na rota do crescimento e da competitividade. A medida provisória 927, como todo mundo sabe, foi uma medida de extrema importância, trazia regras que simplificavam instrumentos trabalhistas que poderiam ser utilizados pelas empresas nesse momento de calamidade pública em razão da Covid, buscando preservar a continuidade das atividades empresariais e a preservação de empregos e rendas, né? Entre outros, essa medida provisória facilitava a adoção do teletrabalho, permitia a antecipação de férias individuais, desburocratizava a concessão das férias coletivas, permitia o aproveitamento e antecipação de feriados, aumentava aí o período de compensação do banco de horas, prorrogava a exigência de exames de saúde e prorrogava os treinamentos periódicos e eventuais previstos nas normas regulamentadoras. Mas essa medida perdeu a sua eficácia no dia 19/7, por não ter concluído a sua tramitação no Congresso Nacional, e a partir daí muitas dúvidas e questões estão sendo postas em debate, como vamos ver aí ao longo do nosso bate-papo. Já a Lei 14.020, publicada em 7 de julho, resultado da conversão da medida provisória 936 de 1º de abril, ela dispõe sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, permitindo que, por acordo, possa a jornada e salários serem reduzidos e o contrato de trabalho suspenso. Já teve uma prorrogação autorizada pelo decreto 10.422, de 13 de julho, e uma nova prorrogação permitida a partir do decreto publicado na segunda-feira, agora, dia 24 de agosto, prorrogando aí por mais 2 meses essas medidas, observando o prazo máximo de 180 dias e o limite do estado de calamidade pública. Bem,
É sobre esses temas que envolvem essas medidas que vamos conversar com os nossos convidados, saber o que mudou, os desafios para as empresas, para os trabalhadores e trazer reflexões de possíveis caminhos que possamos trilhar para enfrentamento desse momento e também para o pós-pandemia. Então, começo perguntando ao ministro Ives. Ministro, a reforma trabalhista implementada em 2017 e as alterações que traziam a MP 905, revogada no dia em que teria o seu prazo final para ser apreciada pelo Congresso, particularmente entendo aí que foram muito positivas, né, pois no rumo da modernização, da desburocratização e também do crescimento e da geração de empregos, inclusive com sinalizações já positivas decorrentes de sua implementação. Já a medida provisória 927, ela veio em um momento aí muito sensível dessa crise que assolou o mundo, com forte impacto econômico e, consequentemente, no emprego e nas relações do trabalho. E, por isso, trouxe medidas, né, também, a meu ver, bastante positivas, simplificando, como disse, a utilização de importantes instrumentos trabalhistas. Qual a avaliação o senhor faz dessas medidas no cenário atual e como alicerce para o crescimento do nosso país? Boa noite, Silvia. Cumprimento aqui o presidente Sandro Mabel, da FIEG, o doutor Marley Rocha, como coordenador da parte de trabalhista da FIEG, os dois juízes do trabalho que me acompanham nesse evento, o doutor Rodrigo, o doutor Alexandre, a doutora Lorena. Enfim, cumprimento todos aqueles que estão participando aqui, que sejam da FIEG, de outras federações e que estejam nos assistindo. Pois bem, entendo que o governo, com essas duas medidas, a 927 e a 936, que depois foi transformada em Lei 14.020, ele deu a sua contribuição para essa situação que todos nós estamos passando. Ou seja, nesse momento de pandemia, e isso eu acho que nós temos que frisar muito bem, tanto trabalhadores quanto empregadores, quanto empresas estão fragilizados, todos. Não se pode dizer só que os trabalhadores estão perdendo empregos, as empresas estão quebrando, as empresas estão fechando. Aqui em torno à minha residência, os comércios locais, me dá muita pena ver quantos estão fechando e não suportaram um período tão longo de lockdown. Aqui, Brasília, hoje, é das cidades em que o pico demorou mais tempo permanecendo alto, fazendo com que houvesse esse fechamento. Portanto, as duas medidas, a primeira, quando você enfrenta um problema dessa dimensão, uma pandemia desse porte, a primeira solução do governo foi simplesmente, imaginando que não ia se demorar tanto, se fez o quê? Vamos antecipar férias individuais, vamos antecipar férias coletivas, vamos antecipar feriados, vamos desburocratizar muitas das medidas que são de fiscalização do trabalho ou de o registro e verificação das condições de saúde dos trabalhadores. Pois bem, essa que não reputo a medida provisória mais importante foi, naquele momento, aquilo que o governo tinha condições de fazer até que fosse possível avaliar economicamente quanto era o aporte que o governo poderia dar para ajudar nessa pandemia e, por outro, fazer uma avaliação de quanto tempo essa pandemia teria a sua duração. Naqueles primeiros meses,
era interessante nós imaginarmos, né? Ninguém pensaria que nós iríamos ficar até hoje, agosto, ou uma perspectiva de ficar até o final do ano nessa situação. Pois bem, o governo entrou com seu aporte também de participação com a ajuda emergencial, admitindo duas fórmulas que têm sido utilizadas em crises econômicas, que a nossa Constituição de 88 já previa, que era a flexibilização de jornada e salário em casos de crise econômica. Aqui nós estamos passando por uma crise de saúde que tem reflexo imediato na economia. Pois bem, a possibilidade de suspensão dos contratos, a possibilidade de redução de salário e jornada. Num primeiro momento, houve uma reação contrária de parte da Justiça do Trabalho, no sentido de estar com foco fundamentalmente no trabalhador e não também no empregador. Nós tivemos muitos casos de determinação de fechamento de determinados segmentos ou exigência de garantia de emprego a qualquer custo antes da medida provisória 936. E todas essas questões acabaram, no meu modo de ver, sendo bem solucionadas e equacionadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal referendou os acordos individuais, para se fazer suspensão ou redução de jornada de salário, suspensão contratual, o que ele teve em conta? A praticamente impossibilidade de se promover negociação coletiva em tempos de pandemia. Se nós estamos confinados, como vamos fazer assembleias gerais, como vamos proceder com normalidade à negociação coletiva. Então, ficou bem assente que esses acordos individuais são reconhecidos como válidos. Segundo ponto, e aí é um ponto muito delicado que nós temos discutido até nesse grupo que eu coordeno e que faz parte do juiz Dr. Rodrigo, que é o grupo de altos estudos do Ministério da Economia, de altos estudos de direito do trabalho no âmbito do Ministério da Economia. Uma das questões que o Supremo acabou equacionando de uma forma que gerou um pouquinho de vamos dizer assim, preocupação foi a questão de que havia sido dito na medida provisória 927 que, em princípio, o Covid não era doença ocupacional. E, ao ser invalidada essa norma, suspensa essa norma por decisão do Supremo Tribunal Federal, pareceria que, a contrário sensu, então, quem pegar Covid, qualquer trabalhador que pegar Covid, em princípio, é doença ocupacional. Hoje, os riscos, né, em termos de dor ou, eventualmente, de vir a falecer com base no Covid, pode gerar uma preocupação tal nos ambientes empresariais que muitas empresas prefiram efetivamente voltar a funcionar presencialmente só mais tarde, quando tiver maiores garantias. E isso é muito ruim para a economia. Portanto, no meu modo de ver, nós temos que interpretar essa decisão do Supremo não como o reconhecimento de uma responsabilidade objetiva no caso de o trabalhador vir a contrair Covid. É uma responsabilidade subjetiva, no meu modo de ver, de que, se a empresa demonstrar que adotou todas as cautelas para que não fosse possível a contaminação, então se concluir que a contaminação se deu
fora do ambiente de trabalho. Então, essa é uma questão, para mim, que ainda preocupa e que pode gerar discussões. Mas, para terminar aqui uma rápida avaliação, eu tenho a impressão que, mesmo a medida provisória 927 não tendo sido convalidada por votação na Câmara dos Deputados, a conclusão que eu chego é que, se as regras em que ela teve vigência, por norma constitucional, elas têm vigor e dependem por eventual mudança de critérios de um decreto legislativo, nós podemos, pelo menos, ter em conta que, para aquele período que ela era mais necessária, ela cumpriu a sua missão. E a medida provisória que era mais importante, que era a 936, essa foi transformada em lei. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira avaliação, eu vejo como algo que dá segurança aos trabalhadores, dá segurança ao empresariado, e o Supremo tem referendado e dado segurança jurídica ao Brasil nessa matéria trabalhista com as suas decisões. Obrigada, ministro. Doutor Alexandre, e qual a sua avaliação? O senhor acredita que há segurança jurídica, de um modo geral, para as empresas na adoção dessas medidas, considerando, inclusive, e, por exemplo, que quando convertida na Lei 14.020, a MP teve muitos pontos alterados e que a medida provisória 927 perdeu a sua validade? Qual a avaliação que o senhor faz? Boa noite, Silvia. Se me permite, de antemão, cumprimentar o presidente Sandro Mabel, agradecer pelo convite, ratificar o perfil do Poder Judiciário Trabalhista, mesmo que sem a procuração específica do ministro Ives, mas eu acho que a nossa finalidade hoje é dialogar com todos os segmentos sociais, e aqui estamos justamente para clarear questões que são questões do dia a dia, questões que suscitam muitas dúvidas, né? E queria também cumprimentar o ministro Ives, que é um dos grandes ícones representativos da Justiça do Trabalho, sobretudo pela coragem e independência com que assume seus posicionamentos, sempre bastante ponderados, técnicos e coerentes. Eu, quando me lembro da frase do Piero Calamandrei, ministro Ives, de que ao juiz compete ser altivo sem ser soberbo e humilde sem ser servil, esse é o papel do magistrado, personifico essa frase dele na pessoa de Vossa Excelência. Colega Rodrigo Dias, que se faz presente também sempre nos brinda com argumentos ponderados, argumentos técnicos, e eu sempre me socorro a ele para tirar eventuais dúvidas. Boa noite, Rodrigo. Doutor Marley. Sobre essa questão, doutora Silvia, eu tenho para mim que as duas medidas provisórias, tanto a 927 como a 936, ratificando toda a translucidez dos argumentos do ministro Ives, elas vieram em um momento em que era necessário restaurar um perfil de diálogo entre empregado e empregador. Nós não podemos mais conceber uma relação jurídica de trabalho em que as partes se enxergam como inimigas. Muito pelo contrário, é necessário se conferir uma autonomia cívica maior aos trabalhadores para que eles possam, dialogando com seus empregadores, abrindo a possibilidade de acesso, de contato com esses empregadores, decidirem sobre questões relevantes para, sobretudo, a manutenção dos seus postos de trabalho. Então, quando eu analiso as medidas provisórias 927, 936 e também a Lei 14.020, que com algumas alterações veio ratificar a medida provisória 936, me parece que elas trouxeram, num primeiro momento, não somente a segurança jurídica, mas também um alerta. E um alerta que serve também para o Poder Judiciário no sentido de fomentar o diálogo nessa relação e de modo a enxergar que as partes elas gravitam num ciclo de interdependência. Nós não podemos fomentar o litígio, fomentar o conflito. Muito pelo contrário, nós devemos fomentar a aproximação dessas partes. E me parece que as medidas provisórias
927, 936, bem como a Lei 14.020, trouxeram esse alerta e essa necessidade de se enxergar as relações de trabalho dessa maneira, diria eu, moderna, porém necessária. Obrigada, doutor Alexandre. E, doutor Marley, na sua visão de empresário que é, o senhor acredita que essas medidas adotadas até então foram ou são suficientes para manter as empresas e os empregos? Olha, suficientes, eu diria que ainda não são, né? Nós temos uma diversidade muito grande de empresas no Brasil, de segmentos, né? E cada uma sofre de um jeito, né? Como teve cidades que houve lockdown completo, que se parou todas as atividades, né? Teve outros que parou parcialmente. Nós tivemos segmentos que estão fechados até hoje, como o segmento de eventos, né, de lazer, que estão sofrendo muito pela pandemia. E são segmentos que ainda estão com dificuldade para sobreviver. Muitos desses empreendimentos fecharam as portas porque não conseguiriam reabrir, né? Mas, de qualquer forma, foram duas medidas muito importantes, que vieram num momento delicado e que ajudaram as empresas nessa travessia. Quer dizer, nós ainda estamos atravessando esse período muito conturbado, mas essas medidas estão ajudando nessa travessia. A 936, depois transformada em lei, que está permitindo aí a suspensão de contrato do trabalho e redução de jornada e de salário, eu acho que ela teve um peso extraordinário para a manutenção de empregos. Talvez, se elas não tivessem acontecido, nós teríamos perdido nesse ano muito mais postos de trabalho do que perdemos. Então, elas permitem amenizar essa questão, né? Sem causar tantos danos ao trabalhador. O trabalhador mantém preservados aí uma boa parte do seu salário, e a grande maioria dos trabalhadores mantém preservados integralmente os seus salários, uma pequena parte é que perde um pouco, mas que eu acho que também a sociedade toda, nesse momento, tem feito sacrifícios, né, para poder superar essa crise. A 927, e que perdeu a sua validade, ela trazia questões importantes. Mas, como disse o próprio ministro e o juiz Alessandro, ela fez efeito, ela cumpriu um papel, né? Agora, só que nós ficamos com algumas pendências para frente. Quer dizer, existe uma preocupação de como que vai ser o comportamento do Poder Judiciário daqui a 1 ano, 2 anos, se eventualmente esses assuntos vierem sendo tratados, né? Porque isso é uma coisa que é imprevisível, né? Então, fica, assim, uma insegurança jurídica com relação a essas questões. E tem, na 927, tinha algumas questões que vão ser permanentes. Quando a gente fala no teletrabalho, é uma questão que veio para ficar. Veio para ficar, mas se a gente tiver uma condição adequada, uma legislação que não cerceie a atividade. Porque, na medida que se começar a ter muitas exigências, não vai ser possível para as empresas manter as pessoas trabalhando em casa, e esse é um benefício da maior importância do trabalhador, né? Eles já constataram isso, e muitos dos que estão trabalhando em casa querem continuar, né? Porque sentem muito benefício. Mas, para que isso seja uma coisa permanente, nós precisamos ter segurança, ter estabilidade. Não pode surgir, como a gente já percebeu em muitos casos, infelizmente, de algumas entidades, de sindicatos, que quer transformar isso numa outra pandemia, né? Com questões totalmente descabidas, né? Hoje tem até uma matéria no estado de São Paulo em que se fala sobre o acidente em casa. Uma pessoa que saiu da sua mesa de trabalho e foi tomar um cafezinho dentro da cozinha, se por acaso esbarrar em alguma coisa, machucar, isso é um acidente de trabalho, né? Quer dizer, certamente que demandas dessa natureza vão acontecer. O que a gente precisa de ter cuidado é de simplificar as questões. Nós temos que dar segurança jurídica sem ficar amarrando muito, entendeu? Muitas normas, muito regulamento, porque isso acaba tendo um impacto muito negativo, né, nessa relação, porque não minimiza os conflitos. Quanto mais normas tiver, quanto mais regulamentos, né, a gente cria válvulas
para questionamentos que são, muitas vezes, muito negativos para a relação do trabalho. Então, eu volto a dizer, foram 2 medidas extremamente importantes. A gente não sabe ainda até quando nós vamos ter isso. O governo acaba de prorrogar essa possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e redução por mais 2 meses, né, que vai dar fôlego para as empresas, né? Mas vamos ver como é que a gente vai evoluir e tocar as questões para frente. O momento, de fato, exige diálogo, né? Exige razoabilidade, e a segurança jurídica é fundamental para que as empresas possam aí continuar com as suas atividades, e nós temos realmente aí o desafio dos efeitos de uma caducidade, de uma medida provisória, de termos outras medidas que podem contribuir aí para resgatar os empregos perdidos, para manter os postos de trabalho hoje existentes. Acho que são muitos aí os desafios no cenário de relações do trabalho. E falando aí em cenário, doutor Rodrigo, considerando esse cenário atual, né, que formou novas formas de trabalhar, que fomentou novas formas de trabalhar, como o teletrabalho, que demandou ajustes rápidos nas rotinas trabalhistas, na sua perspectiva, qual o grande desafio desse cenário que vivemos para as relações do trabalho? A pergunta é para mim? Doutor Rodrigo. Bom, boa noite a todos. Eu queria novamente cumprimentar, agora oficialmente, né, o ministro Ives Gandra, meu companheiro e líder lá no GAET, em Brasília. Quero secundar as palavras que o meu colega de Amatra 18, juiz Alexandre Piovesan, mencionou a respeito do ministro. Eu sou a prova viva e testemunhal de que é tudo absolutamente verdadeiro o que o Alexandre disse, e depois de passar, diga-se de passagem, um dia inteiro assistindo a uma sessão do Supremo Tribunal Federal, eu cometo a ousadia de aqui dizer que o nosso país ganharia muito, mas ganharia muito se nós pudéssemos ter o privilégio de contar com uma inteligência brilhante como a do doutor Ives Gandra junto ao Supremo Tribunal Federal. Quem sabe o Brasil ainda vai ter essa chance nas próximas quadras agora, né? Quero cumprimentar também... Apoiado completamente, viu, doutor Rodrigo? Apoiamos completamente. Eu acho que o Brasil ganharia muito, sem a menor dúvida. Quero cumprimentar justamente o presidente da FIEG, presidente Sandro Mabel, agradecer pelo convite. Meu colega de Amatra, doutor Alexandre Piovesan, meu presidente aqui em Goiás, juiz novo, que, com descortino singular, tem conduzido nossa associação. Doutor Marley Rocha, presidente do Conselho Regional, Conselho de Relações de Trabalho da FIEG. As minhas amigas Maria Cristina e Silvia Lorena, que ocupam cargos centrais de jurídicos, tanto na Fiesp quanto na CNI, e os demais colegas que nos ouvem nesse webinar. Bom, Silvia, a gente está vivendo, obviamente, um estado de calamidade pública, formalmente, né, oficial, e, evidentemente, os 3 poderes da República devem agir com responsabilidade e bom senso nesse momento. Eu creio que isso não tem faltado ao Poder Judiciário e, evidentemente, também acho que é de se reconhecer que também não tem faltado ao Poder Executivo, na medida em que despende vultosos recursos para a manutenção de atividade econômica e dos empregos. A gente pode até ir além e perceber que, na medida provisória 936, convertida na Lei 14.020, os empregados com maior remuneração são, a rigor, aqueles que têm alguma perda para se adaptar a esse momento. Ou seja, mesmo os recursos escassos estão sendo direcionados com sentido social pelo projeto, pela medida provisória que adiante foi convertida em lei. Eu lamento apenas, por hora, com toda sinceridade, que o Poder Legislativo não tenha convertido em lei 2 medidas provisórias que nos teriam sido muito úteis, a 905 e a 927. Obviamente, há uma série de problemas e dúvidas que
nos assolam, né? A gente convive com alguma insegurança jurídica. Debates como esse aqui, podem nos ajudar a buscar e encontrar, quem sabe, soluções. Bom, o desafio maior é o óbvio, né? A manutenção da atividade econômica e preservação dos empregos, a despeito dos efeitos funestos, né, deletérios que essa pandemia causa sobre a economia do país. Eu creio que o Poder Judiciário, como já disse agora há pouco, pode dar sua contribuição para isso, sinalizando para a sociedade que as medidas encartadas as providências encartadas nas medidas provisórias e agora na Lei 14.020 serão chanceladas, eu não tenho dúvida disso, pelo Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, tempos atrás, já sinalizou por esse, digamos assim, prestígio à segurança jurídica nesse momento, quando excepcionalmente admitiu, na linha do que o ministro Ives Gandra sublinhou, a prevalência ali necessária do acordo individual, até mesmo sobre o acordo coletivo e a convenção coletiva, de tal forma que, evidentemente, é necessário um concerto entre todos os poderes e, é claro, a classe empresarial e trabalhadora, para a superação desse momento. É isso que a gente espera, que eu espero, pelo menos, porque esse momento de dificuldade acho que nos abriu os olhos para a circunstância de que a relação de trabalho está muito mais próxima de uma relação de parceria do que de adversidade. E eu creio que nós estamos aprendendo isso, infelizmente, pelo meio mais doloroso. Mas, quem sabe, venha a ser uma lição a ser aprendida e apreendida para o futuro. É basicamente o que se espera de agora em diante, né? Obrigada, doutor Rodrigo. Ministro, como falamos, né, a medida provisória 927 perdeu a sua eficácia em meados de julho, especificamente no dia 19, e muitas aí são as dúvidas, né, dos empresários, dos trabalhadores, sobre o que mudou, como isso afeta as medidas já adotadas, em especial as de trato sucessivo, que se iniciaram aí na vigência da medida provisória 927, mas que podem aí ter efeitos posteriores. Por outro lado, a nossa Constituição prevê, no seu artigo 62, parágrafo 3º, a regulamentação das relações jurídicas decorrentes da MP que perdeu a eficácia pelo Congresso Nacional. Como o senhor avalia essa necessidade de decreto legislativo para as relações jurídicas decorrentes dessa medida provisória? Seria de fato necessário? Poderia trazer mais segurança jurídica para as partes? Silvia, no meu modo de ver, o próprio Congresso está tão atolado de questões, às vezes até mais relevantes do que editar um decreto legislativo para alterar eventualmente uma ou outra disposição que poderia ter uma continuidade maior, mas o próprio Constituinte de 88 ele foi sábio ao dizer que aquilo que foi, primeiro, o período de vigência fica garantido e os atos praticados durante o período de vigência estão garantidos. Então, não vejo como, no futuro, venham a alterar aí o Poder Judiciário, dizer que não valia ou não valia. E no meu modo de ver, essa primeira medida provisória ela era muito, vamos dizer assim, eram medidas incipientes ainda. O que é possível fazer para, vamos dizer assim, postergar os efeitos danosos da pandemia? Então, uma antecipação de férias, uma antecipação de feriados, o acesso ao FGTS ou coisas do gênero, naquele momento era o que se podia fazer. Depois é que veio realmente a medida potente, que é a 936, com a sua aprovação pelo Congresso Nacional. Como muito bem disse o Rodrigo, nesse momento os três poderes têm que pensar no bem do Brasil. Nesse momento, nós temos que dar segurança.
que somos membros do Poder Judiciário, temos que dar segurança à nação. Pois bem, eu aproveito a deixa da sua pergunta, mas respondendo a um questionamento do Dr. Marley, que eu percebi que é uma preocupação aí latente com o teletrabalho. Realmente, nós fomos colocados como sociedade, o mundo inteiro foi colocado diante da pandemia vamos dizer assim, colocados de chofre nas novas tecnologias, sem termos tempo de nos preparar, tivemos que ser submetidos ao teletrabalho, ao home office, a usar essas novas tecnologias. E eu notei duas deficiências mais pequenas. Uma deficiência tecnológica que, realmente, quando todo mundo está usando a internet fica mais lenta, a internet precisa ser aperfeiçoada, seus canais. Eu senti isso no meu tribunal, mas, ao mesmo tempo, nós respondemos com muita rapidez, passamos a fazer sessões telepresenciais. Hoje, advogados do Brasil inteiro conseguem sustentar. Antes tinham que vir a Brasília, hoje nós fazemos reuniões com muito mais facilidade. Então, por um lado, a tecnologia está tendo que se desenvolver mais rápido. A própria, vamos dizer, desenvolvimento científico para descobrir as vacinas o mais rápido possível. Então, está havendo essa concentração de cabeças no campo tecnológico, no campo científico. Mas, por outro lado, as normas têm que ser aperfeiçoadas. Então, aqui o doutor Rodrigo também é minha testemunha de que no GAET nós discutimos muito essa questão do teletrabalho. O que precisaria ficar mais claro em termos de normas? E chegamos a uma primeira conclusão, que essas normas que já existem são muito boas, já dão muita segurança. Por exemplo, nós chegamos a discutir, será que era necessário dizer que cabe ao empregador fornecer o equipamento e a sua manutenção, quando a CLT hoje ela prevê que isso vai ser estabelecido no contrato entre o empregador e o trabalhador. Se nós não sabemos de antemão, em cada segmento, quais são as peculiaridades, o que nós víamos antes da pandemia? Antes da pandemia, o teletrabalho era uma opção do empregado, não do empregador. Nós tínhamos o trabalhador pedindo, olha, eu quero trabalhar em casa. Então, a regulamentação, por exemplo, no meu tribunal, ele teria que ter uma produtividade maior de 15%. Hoje, nós vemos que muitas empresas, 50%, saiu notícia recentemente, 50% das empresas estão pensando em manter o teletrabalho de pós-pandemia. Então, nesses casos, quando o interesse é da empresa, claro que vai caber a ela estabelecer aí o fornecimento de equipamento, manutenção. Mas um aspecto que nós achamos importante, eventualmente, acrescentar, em termos de especificação regulamentadora melhor do teletrabalho, é que o teletrabalho é fundamentalmente um trabalho por tarefa e produção. Eu não tenho como ficar mensurando o trabalho que você está desenvolvendo em casa. Então, nesse sentido, não haveria... seriam dois regimes, no meu modo de ver, e da maioria dos que participa do GAET, não haveria compatibilidade entre teletrabalho e você querer ter controle de jornada. Por quê? Porque o teletrabalho fundamentalmente atende, hoje, ao interesse do trabalhador. Eu prefiro trabalhar em casa. E aí eu me administro. Eu vou agora cuidar, me interessa mais
cuidar de algo particular, da minha família, da vida social, e vou fazer, por exemplo, vejo hoje que muita gente está fazendo isso, deixa eu preparar o meu trabalho à noite, quando a internet está com menos sobrecarga de utilização. Então, são questões, a doutora Silvia, doutor Marley, que nós também, como juízes e como formuladores, eventualmente, de propostas de lei, estamos atentos a como, eventualmente, regulamentar aquilo que ficou no passado ainda com fio solto e, ao mesmo tempo, pensar no futuro. Por isso, eu concluo aqui a resposta à pergunta da doutora Silvia, dizendo que o nosso próprio grupo de altos estudos de direito do trabalho, a sua finalidade fundacional, quando foi criado, foi pegar aquilo que ainda ficou de fio solto da reforma trabalhista e deixar tudo amarradinho, inclusive aproveitando muito do que foi aquela antiga, até anterior a 905, a 808, a medida provisória, que eram as sugestões do Senado para resolver o problema da reforma trabalhista e que não foram acabaram não sendo levadas em consideração. Exemplo, a parametrização de danos morais. Exemplo, trabalho no comércio em relação a gorjetas, a trabalho intermitente. Então, nós estamos fazendo essa sintonia fina num projeto de lei que possivelmente será encaminhado daqui a mês e meio ao Congresso Nacional. Então, era isso. Obrigada. Obrigada, ministro. Estamos todos aí ansiosos aí para conhecer essa proposta do GAET, né? É fundamental aí que não só a gente possa consolidar a modernização trabalhista de 2017, mas também que a gente dê continuidade a essa modernização, a desburocratização e simplificação dessa legislação. Em relação aí à questão do decreto legislativo, embora o Congresso esteja no prazo aí dessa regulamentação, a gente não vê uma sinalização. Mas, enquanto isso, né, enfim, tem surgido muitas dúvidas e questionamentos. E aí, doutor Rodrigo, eu passo a pergunta para o senhor, perguntando o seguinte: as empresas e os trabalhadores perguntam, né, com a perda da eficácia da medida provisória, e agora, como é que fica? Aquela medida que eu adotei, ela não vale mais? Não posso mais adotar aquela outra medida? E, nesse sentido, a gente tem muitos questionamentos aqui dos nossos próprios participantes. Então, indagam, por exemplo, o texto da medida provisória 927 previa a suspensão da obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares durante o estado de calamidade pública, devendo ser realizados 60 dias após o fim desse estado. Com a caducidade, né, com a perda de eficácia da medida provisória, esses exames voltam a ser obrigatórios, as empresas têm que imediatamente realizar esses exames. O que fazer com os exames que tiveram seu prazo vencido no curso da MP? E essa mesma pergunta vale aí para os treinamentos presenciais previstos nas NRs, que a MP também suspendia dentro desse período de calamidade pública, prevendo que seriam realizados aí pós o fim da calamidade pública. Por favor, doutor Rodrigo. Bom, Silvia, como você mesmo acabou de mencionar, com a perda da vigência da medida provisória, nós devemos aguardar, né, o decreto legislativo previsto lá no artigo 62 da Constituição, mas, ultimamente, nas últimas vezes em que medidas provisórias têm perdido vigência, nós temos percebido que o Congresso Nacional não tem editado o decreto legislativo, de forma tal que um dos próximos parágrafos, lá que me falha agora a memória, acho que é o 11, do artigo 62 da CLT, da Constituição Federal, perdão, determina que os atos decorrentes, né, praticados durante a vigência da medida provisória continuam sendo por ela regidos, de tal forma que me parece
que todos aqueles atos que as empresas adotaram, previstos na medida provisória 927, o teletrabalho, antecipação de férias e de feriados, né, aproveitamento de férias e de feriados, o próprio banco de horas, que teve sua extensão aumentada para até 18 meses, todas aquelas medidas que foram ali tomadas no curso da medida provisória 927, ainda que tenha efeitos posteriores ao seu período de vigência, penso que esses atos jurídicos perfeitos seguem plenamente eficazes, mesmo após o período de vigência da MP. Quanto à realização de exames, nesse caso não há, em princípio, né, um ajuste de vontades não houve um ajuste de vontades entre empregado e empregador ao longo da MP, mas me parece, cara Silvia, particularmente, né, essa matéria ainda não chegou a nós na Justiça do Trabalho por motivos óbvios, mas a mim parece que existem motivos de ordem superior, constitucionais, para que não sejam exigidos esses exames que você me questiona nesse momento. E eu me refiro, por óbvio, o direito constitucional à saúde, a dignidade da pessoa humana, que são tão facilmente invocados à torta e à direito por motivos menores, e agora acho que devem ser regularmente invocados para evitar, inclusive, como se costuma chamar, aglomerações, desnecessária aglomeração de empregados para se fazer um exame que, obviamente, pode ser feito após o período do estado de calamidade. Evidentemente que isso significa que, se houver, segundo me parece, a imposição de multa pela fiscalização do trabalho, pela ausência desses exames neste instante, bom, aí não há outro meio eficaz, segundo me parece, senão buscar justamente o socorro na Justiça do Trabalho para a desconstituição desses atos infracionais com base constitucional, com argumentação com base constitucional, que me parece cabível. Obviamente, aquelas ações nesse sentido que chegarem à vara que eu titularizo terão esse destino com absoluta certeza, porque me parece que, por óbvio, numa situação como essa, a Constituição Federal tem prevalência e primazia. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Alexandre, o senhor compartilha desse mesmo entendimento, especialmente sobre a continuidade de práticas que estavam previstas nessa MP 927 e que foram ajustadas até o final do estado da calamidade pública, como, por exemplo, o teletrabalho, podem continuar a ser praticadas na forma como ajustada quando a MP estava em vigor? Silvia, eu compartilho desse entendimento do meu querido colega Rodrigo em gênero, número e grau. E eu vou até além em relação ao ponto que trata do teletrabalho. A Lei 14.020 não falou nada a respeito de teletrabalho, caducou a medida provisória 927. Mas veja, me parece que nós temos elementos na própria CLT para justificar, em termos de teletrabalho, a discricionariedade do empregador de deslocar o trabalhador para o trabalho em regime de home office. Muito embora nós tenhamos um dispositivo lá na CLT, que é o parágrafo 1º do artigo 75C, que fala da necessidade de mútuo acordo. Agora, veja que a legislação, ela regulamenta padrões comuns. Ela não regulamenta, via de regra, padrões excepcionais, como é o padrão que a gente vive hoje, que é um padrão de calamidade pública. É um cenário distópico que, antes disso, a gente só tinha conhecimento em livro, né, ou em filme. E aí a gente se depara com uma situação dessa e fala assim, olha, caduca a MP 927, né, que eu poderia, enquanto empregador, deslocar o trabalhador ao trabalho em regime de tempo parcial sem a aquiescência dele. Volta o preceito seletiano nesse sentido? Acho que não. Por quê? Porque não compete ao empregador velar pela saúde e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho, na forma do artigo 157 da Consolidação das Leis do Trabalho. E aí, se eu for fazer uma incursão vertical
tensa do ponto de vista constitucional, eu vou encontrar N argumentos para justificar, como bem disse o Rodrigo, não de maneira banalizada, como, por exemplo, comumente se faz com socorro ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas sim de maneira concreta, de maneira eficaz, elementos constitucionais que autorizem nesse dado momento, interpretação sistêmica, interpretação teleológica, não só do texto da CLT, como também no texto da Constituição. E aí pode vir a pergunta, olha, tudo bem, por mútuo acordo, via de regra, eu poderia deslocar o trabalhador ao regime de home office, mas agora, então, com a situação de pandemia, para eu efetivar o mandamento constante no 157 da CLT, que é preservar a saúde do trabalhador, inclusive evitar o adoecimento ocupacional dele, não quero entrar nesse mérito, mas é uma das hipóteses lá do 157, eu, então, nesse cenário, discricionariamente, na condição de empregador, falo ao meu empregado, olha, você vai ter que trabalhar em casa. E esse empregado se recusa a trabalhar em casa, se recusa a atender a ordem do empregador. E eu acho que nós devemos ter no público aqui muitos empregadores que devem se questionar a respeito do que fazer nesse sentido. Me parece também que a resposta está na CLT. No 158, parágrafo único, a linha A, que fala que se o empregado descumprir uma ordem patronal no tocante à saúde e segurança, ele comete falta. E aí o empregador vai competir, avaliar se essa falta é falta passível de simples admoestação, advertência, uma suspensão, ou até, como prevê a CLT, uma dispensa por justa causa. Silvia? Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Alexandre. Pois não, Rodrigo? Se me permite, Silvia, é que eu disse, e de fato penso que essas medidas tomadas no curso da MP 927, por se constituírem ato jurídico perfeito, têm sua vigência lícita, legítima, após a perda da sua vigência, mas é óbvio que eu lamento que, na minha opinião, ao menos, não possam mais ser tomadas originalmente após a perda da sua vigência. Nesse aspecto, eu acho que nós perdemos todos, evidentemente. Obrigada pelo esclarecimento, doutor Rodrigo. É importante, e a respeito aí dos exames, pode até não, enfim, já existem aí autuações de empresas que estão sendo obrigadas aí a realizar esses exames nesse momento, né? Enfim, então é uma situação aí de bastante insegurança jurídica. E falando aí em segurança jurídica, existe um outro tema também que tem trazido bastante inquietude aí, especialmente para as empresas. E aí eu gostaria de ouvir o ministro a respeito do índice de correção monetária dos débitos trabalhistas, né, que tem sido objeto aí de bastante debate no Legislativo e no Judiciário. Há pouco menos aí de um mês, o ministro Gilmar Mendes, na ADC 58, suspendeu liminarmente todos os processos em curso na Justiça do Trabalho que envolvam discussão sobre a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas e taxas de juros previstos nos artigos 879 da CLT e 39 da 8.177. Aliás, esse tema esteve na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes proferiu o seu voto, depois o julgamento foi suspenso, parece que retornará amanhã. A CNI pediu o seu ingresso como amiga da corte nesse processo, demonstrou aí informações prestadas que a adoção do IPCA em substituição à TR, como tem ocorrido em decisões da Justiça do Trabalho, terá repercussões extremas nas finanças das empresas, já aí combalidas com a crise decorrente da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, por exemplo, em um período de 5 anos, de março de 2015 a março de 2020, a possível aplicação da taxa do IPCA é 25% superior à aplicação da taxa da TR. Isso sem contar aí com juros de 1%, né? Se fosse possível, né, investir em ações trabalhistas, eu arrisco aqui a dizer que seria o melhor
ou um dos melhores índices de investimentos existentes. Poderia o senhor, ministro, tecer comentários acerca desse conflito e possíveis caminhos de solução? Silvia, olha, uma boa pergunta, exatamente porque quando o despacho do ministro Gilmar suspendeu todos os processos em que houvesse pelo menos esse tema de correção monetária, ele disse que estava suspendendo exatamente porque, nesse período de pandemia, especialmente, como as empresas também estão fragilizadas, você ter uma decisão que aumente substancialmente o passivo trabalhista, fazendo com que uma dívida que antes era de X passasse a 2X, realmente acabaria fazendo com que muitas empresas que já estavam muito mal das pernas acabassem realmente fechando. Pois bem, eu participei, a questão de um mês atrás, de uma webinar exatamente sobre esse tema. Era exclusivamente para discutir isso. E eu fui a única pessoa dos 5 que participaram, o único que defendeu aquilo que eu vi agora no voto do ministro Gilmar, que me parecia o mais lógico. O que estava acontecendo? Na Justiça do Trabalho, por decisão, primeiro do plenário do TST e depois por decisões de vários regionais, se estava aplicando uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de precatórios e pegando só um pedaço dessa jurisprudência que dizia respeito à correção monetária e querendo aplicar no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, eu sei que é um aspecto técnico, mas eu acho que, explicando com simplicidade, vai dar para entender. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou a emenda constitucional 62, de 2009, de precatórios, ele encontrou uma quebra de isonomia no tratamento de contribuinte e daquele que tinha precatório a receber. Por quê? Porque a emenda constitucional 62 ela admitiu a compensação. Quem tivesse precatório a receber, mas tivesse dívida tributária, podia compensar um com o outro. Só que o que o Supremo disse? Os índices de correção dos precatórios, os índices de correção dos créditos tributários estão diferentes aqui. Um vai pela caderneta de poupança, o outro vai pela Selic. Portanto, qual que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4425 e no tema 810? Primeiro, a TR não recompõe a inflação. Então, teria que ser aplicado o IPCA. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Supremo Tribunal Federal disse os juros que a Fazenda Pública cobrar dos seus créditos, é esses juros que ela vai ter que pagar dos precatórios. Só que o Código Tributário Nacional, o que ele dizia? Que os juros seriam de 12% ao ano, de 1% ao mês, a menos que a unidade da federação usasse índice diverso. Pois bem, hoje a União, praticamente todas as unidades da federação usam a Selic, a taxa Selic, que é muito abaixo, ela tem correção monetária e juros ao mesmo tempo. Então, o que mais me chamava a atenção, isso eu ressaltei no julgamento no TST, ressaltei naquela webinar, nós não podemos, para débito judicial trabalhista, querer o melhor dos mundos, pegar uma decisão do Supremo, que é de precatório, pegar aquilo que ela fala da TR que não recompõe e dizer que a parte de juros não deve ser mexida ou não deve ser levada em consideração. O que eu fiquei impressionado naquele debate, naquele webinar, que todos os que me antecederam diziam, não, aqui não está em jogo, não está em discussão os juros. Pois bem, é óbvio que está em discussão se o Supremo julgou
e decidiu os dois. E tanto a Lei 8.177, artigo 39, quanto a CLT, na reforma trabalhista, ela analisou a questão como um todo. A TR, sendo um índice de uma correção da inflação menor, ela compensa o fato dos juros na esfera trabalhista serem maiores. O que foi o voto do ministro Gilmar que eu vi há pouco ele ser proferido? Ele diz o seguinte: todos os outros segmentos do judiciário, todos os outros débitos tributários, débitos previdenciários, matéria civil, matéria administrativa, o STJ já estabeleceu que o IPCA vai ser utilizado até antes do ajuizamento da ação e depois do ajuizamento da ação é a Selic. Pois bem, a conclusão que se chega é que hoje, mesmo com a TR mais juros de 12%, o débito judicial trabalhista é o que é melhor recomposto, como a própria Silvia disse. Portanto, essa orientação hoje do Supremo Tribunal Federal, pelo menos o voto do ministro Gilmar, ele faz com que o débito trabalhista tenha que seguir o mesmo fator de atualização e de juros que se tem para os débitos cíveis e débitos tributários e demais. E a situação ainda vai ser pior para o trabalhador. Por isso, eu sustento que a fórmula que estava sendo adotada de TR mais 12% deve ser mantida até que o legislador, que é aquele que tem capacidade para estabelecer na discussão parlamentar quais são os fatores a serem alterados. Eu, particularmente, não comungo do ativismo judiciário, sou da linha do ministro Moreira Alves, que o Poder Judiciário pode ser legislador negativo, mas não pode ser legislador positivo. Ele não pode se substituir ao legislador. Então, eu entendo que o melhor seria deixar as coisas como estão. Agora, do ponto de vista de solução de justiça, que o ministro Gilmar está propondo é exatamente fazer com que todos os débitos judiciais, em qualquer esfera, sejam recompostos da mesma forma que, no caso aqui, na esfera trabalhista, não tem aqui o empresariado arcar com uma recomposição que faz com que realmente o melhor negócio do mundo seja apostar em ação trabalhista. Obrigada, ministro. Claríssima a sua explicação. De fato, o nosso legislativo ele precisa tratar esse tema, a gente precisa de uma solução urgente, porque isso, enfim, tem aumentado aí o risco e a insegurança jurídica com um passivo enorme aí para as empresas. A gente precisa, de fato, de uma solução rápida aí nessa temática. Doutor Rodrigo, voltando lá para dispositivos da MP 927, um tema aí que tem também aí causado bastante preocupação e já comentado, inclusive, pelo ministro Ives, é a questão da eventual caracterização da Covid-19 como uma doença ocupacional. Esse debate ele ganhou força com a decisão do STF, né, que suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP 927, que estabelecia que os casos da contaminação pelo coronavírus não seriam consideradas ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Na sua opinião, a COVID é doença ocupacional? Ela pode ser caracterizada como uma doença ocupacional? Pode ser aplicada à pandemia por COVID à disposição do artigo 20, parágrafo 1º da letra D da Lei 8.213, que expressamente dispõe que a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva
não é doença do trabalho, salvo se for comprovado ali que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, por exemplo, nesse caso, para profissionais de saúde que tenham ali contato direto com a secreção. Qual a sua posição em relação ao tema? E aí, já completando, as empresas devem emitir CAT, devem anotar os riscos biológicos da COVID no PPRA e no PCMSO? Bom, minha cara Silvia, como você acabou de mencionar na própria pergunta, me parece que a COVID, o contágio pela COVID, pode vir a ser uma doença do trabalho. Não, depende do caso, não necessariamente o é. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal, quando reputou inconstitucional, em sede liminar, salvo engano, né, aquele artigo 29 da MP 927, a divulgação que se deu àquele julgado, com todo o respeito, foi completamente equivocada. O que o artigo 29 dizia era que, em qualquer hipótese, em qualquer situação, a contração do Covid-19 não caracterizaria doença do trabalho. E é óbvio que existem situações específicas em que isso é até presumível, né? Aqueles casos em que o risco de contágio é excepcionalmente alto, trabalhadores em hospitais, especialmente os médicos e enfermeiros que lidam diretamente com atendimento aos pacientes portadores do novo coronavírus. Obviamente que uma redação taxativa como era, que adotava uma presunção absoluta de que o contágio não era acidente de trabalho, não configurava doença do trabalho e, portanto, acidente de trabalho, de fato, me parecia excessiva. Mas, a partir do momento em que aquela disposição é retirada, extraída do ordenamento jurídico, me parece que não há dúvida nenhuma que, exatamente conforme a sua observação arguta aí, a disposição do artigo 20, parágrafo 1º da 8.213, né, a Lei de Benefícios do INSS, se amolda como mão à luva ao caso que a gente está enfrentando. Aliás, a analogia é perfeita, exata, as situações são idênticas. O que acontece durante uma endemia numa determinada localidade é exatamente o que se passa numa pandemia em todos os lugares. De tal modo que a interpretação e a conclusão é exatamente a mesma, aquela extraída do artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213, segundo a qual, eu tenho ele aqui na minha frente, aspas, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolve, no caso nosso agora de qualquer lugar, porque não se trata de endemia, mas pandemia, não são consideradas como doença do trabalho. Essa é a regra geral. Salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato determinado pela natureza do trabalho. Portanto, na linha do que diz o legislador, a presunção primeira é de que não se trata de doença do trabalho. E daí a minha conclusão evidente, com a interpretação do ministro Ives, de que se trata de responsabilidade subjetiva do empregador. Obviamente que, com relação a encargo probatório em casos como esse, considerando que nós estamos vivendo uma pandemia e que o contágio pode se dar em absolutamente qualquer lugar, não custa nada a gente relembrar a experiência da cidade de Nova York, em que o próprio prefeito daquela cidade se mostrou em entrevista absolutamente surpreso de constatar que a maior parte dos seus concidadãos sofreu contágio nas suas próprias residências. Ou seja, é absolutamente impossível se determinar de forma precisa quando e onde o contágio ocorreu, de tal modo que atribuir presumivelmente ao empregador que a doença foi adquirida no ambiente de trabalho é obviamente excessivo, com aquelas evidentes exceções dos médicos a que eu me referi agora há pouco. E o juízo, penso eu, vai ser de probabilidade para se verificar essa questão do ônus da prova. Então, não é possível que nós tratemos o empregador que tome todas as medidas de prevenção, distanciamento interpessoal, uso de máscara, álcool gel, e essas medidas todas que nós estamos já cansados de conhecer, que o empregador que tome todas essas medidas preventivas pressuponha-se que, com relação a ele, o contágio por um de seus empregados
configure doença do trabalho. Acho que não é o caso. Não me parece, com toda sinceridade, minha cara Silvia e demais colegas, que o empregador deva ou seja obrigado a emitir CAT em casos como esse. Eu só lamento, com toda sinceridade, que a gente tenha ouvido muitos e muitos relatos de multas impostas pela fiscalização do trabalho por ausência de emissão de CAT nesse tipo de caso. Eu até, inclusive, particularmente acredito, na linha do que eu falei no início desse nosso webinar, né, naquela ideia do concerto entre os poderes da União, que o Poder Executivo, através da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, poderia baixar uma recomendação às SRTS para que não impusessem essas multas neste momento que a gente está vivenciando. Acho que isso era fundamental, porque a toda hora, se a mim, que sou um mero juiz do trabalho de primeiro grau, me chegam questionamentos dessa natureza, eu imagino com relação a vocês aí que estão na linha de frente, na FIEG, na Fiesp, na CNI, não é? Então, mais particularmente, minha cara Silvia, não, eu não acho que, como regra, nós estamos frente a doença do trabalho, equiparada a acidente, né? Nem equiparada, é acidente de trabalho mesmo, né? É preciso que seja comprovado isso, ainda que por um juízo de probabilidade, porque a prova específica, exata, incontestável, sobre onde e quando foi contraído o vírus, é absolutamente impossível, né? Obrigada, doutor Rodrigo. Acho que foi aí esclarecedor. Então, a gente aplica a regra, né, de que a doença COVID não é doença do trabalho na sua regra, salvo ali quando for resultante da exposição de contato direto pela natureza do trabalho, nos casos aí de profissionais de saúde, por exemplo. Bem, nós já estamos chegando ao fim do nosso tempo, a nossa proposta é terminar aí às 20h30, então eu vou fazer as 3 últimas perguntas e já peço aí aos nossos convidados que nas respostas já façam as suas considerações finais, de modo que a gente possa terminar dentro do tempo aí que a gente se comprometeu. Começo perguntando para o doutor Alexandre, considerando, doutor Alexandre, o nosso arcabouço legal e o próprio cenário incerto aí, e flutuante de pandemia, que requer decisões e ajustes rápidos, de modo a preservar a atividade econômica e os empregos, quais as cautelas o senhor entende que as empresas podem adotar de modo a evitarem conflitos trabalhistas, considerando aí as mais diversas visões sobre o tema, seja do Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, da fiscalização do trabalho? Bom, de modo geral, Silvia, eu sempre digo que uma boa empresa deve ter em sua retaguarda um bom consultivo, um consultivo empresarial, tributário e, sobretudo, um consultivo trabalhista também. De modo que essas decisões de gestão sobre o que fazer em momento de pandemia, elas devem necessariamente ser deslocadas ao setor jurídico da empresa para que o setor jurídico forneça algum parecer sobre os pontos que são pontos, na verdade, de inflexão, que levam dúvida ao empregador. Agora, de um modo geral, considerando todo o contexto em que vivemos e o risco que temos, né, de posicionamentos conflitantes, sobretudo até nessa questão que o Rodrigo tratou sobre que ele comentou sobre doença ocupacional, reconhecimento de nexo de causalidade, enfim, possibilidade de se atribuir uma culpa ou uma responsabilidade ao empregador nesse sentido. Eu acho que aqueles cuidados comuns, como, por exemplo, manutenção de papel toalha, checagem de temperatura no acesso à empresa, nos intervalos de jornada, disponibilização de álcool em gel, solicitação aos empregados que preencham formulários justificando se na família deles existe alguém em situação de risco ou alguém que trabalha sujeito a risco, como, por exemplo, em hospitais ou qualquer outra situação em que o contágio possa vir a ser maior. E, de um modo geral, são essas as minhas considerações sobre quais as alternativas o empregador teria nesse momento a se valer. E eu quero aqui agradecer o convite, Silvia, agradecer a doutora Lorena Blanco, que entrou em contato comigo, agradecer ao presidente Sandro Mabel, ministro Ives Gandra, um prazer, doutor Marley, doutor Rodrigo, e me coloco sempre à disposição.
Obrigada, doutor Alexandre. Acho que, de fato, é importante mesmo as empresas seguirem aí os protocolos. O SESI, aliás, tem aí ajudado, auxiliado as empresas, construiu um protocolo aí que está à disposição para ajudar as empresas no cumprimento aí dessas medidas tão necessárias nesse momento. Doutor Rodrigo, na sua perspectiva, quais são os principais desafios aí para ou para a discussão de medidas trabalhistas que possibilitam o atual e contínuo enfrentamento desse cenário de pandemia e também de outras medidas que possam ser adotados e que contribuam para colocar o nosso país na rota do crescimento? Se houver espaço para continuarmos a modernizar a nossa legislação trabalhista? Doutora Silvia, existe espaço para modernização da legislação e o trabalho de formulação dessas sugestões legislativas tem sido feito, inclusive no âmbito do próprio GAET, né? Em que, por um acordo de cavalheiros, eu tenho sempre evitado de divulgar o que a gente ali debate e decide, porque não acho que compete a mim. Se o ministro Ives, que é o meu líder ali, resolver, ele pode dar algum caminho das pedras aqui. Mas nós temos debatido bastante a esse respeito. Eu queria aproveitar esse minuto final para somente reforçar, já que minha cara Silvia acaba de mencionar, ao fazer a pergunta, os protocolos adotados pelas empresas, né, para combate à disseminação do coronavírus, que muitas empresas têm investido, de fato, em medidas preventivas. Se me permitem, hoje, antes de estar aqui com vocês, eu fui a um supermercado, e na entrada desse supermercado, uma fila, em que, do lado de fora, de 2 em 2 metros, as pessoas tinham de permanecer. Há um número específico de clientes que podem entrar ali dentro, com medição da temperatura na entrada, obrigatoriedade de uso do álcool gel na entrada. Nos caixas do supermercado existe uma barra acrílica separando o cliente e a atendente. Não é possível que nós vamos, em uma empresa que adote todas essas providências, cogitar que o contágio do coronavírus seja doença do trabalho, porque, do contrário, todas essas medidas que custam dinheiro a essas empresas serão, na medida em que os próprios empresários perceberem que de nada vale investir para afastar, né, para diminuir os índices de contágio, provavelmente arrefecerão na tomada dessas medidas. O que é, portanto, a sinalização de que a imposição de multas a essas empresas que tomam todas essas medidas, por não emissão da CAT, algo absolutamente fora do padrão, do razoável, do que se pode se esperar no momento. Bom, fora isso, eu queria agradecer pela confiança, por ter sido convidado para participar de um debate contando com colegas do mais alto nível, a se iniciar do meu admirado ministro Ives Gandra, o presidente Sandro Mabel, minha cara amiga Silvia, minha cara amiga Maria Cristina Mattioli, meu grande colega e presidente Alexandre Piovesan, nosso amigo Marley Rocha, e eu fico à disposição, tanto da FIEG, quanto da Fiesp, na presença da Maria Cristina, quanto da CNI, se por um acaso, em alguma coisa, eu possa lhe ser útil. Muito obrigado pelo convite e boa noite. Obrigada, doutor Rodrigo. Ministro, na sua opinião, quais são as prioridades na regulamentação trabalhista que o Brasil deveria focar após o fim desse estado de calamidade pública, pensando em uma recuperação econômica, na recuperação do emprego, na segurança jurídica, que me parece tem agora não só o desafio da indústria 4.0, mas também o de adaptar novas formas de trabalho, como o teletrabalho, o home office, que se impõem fortemente nesse momento. Silvia, eu vou pegar o gancho do que o doutor Rodrigo disse. Nós firmamos no GAET um pacto de cavalheiros de não externar aquilo que estamos trabalhando no sentido de um aperfeiçoamento da legislação trabalhista para que, num período tanto de pandemia ainda como pós-pandemia, nós possamos retomar a atividade econômica com a maior rapidez.
Agora, como o nosso grupo realmente trata de direito do trabalho e segurança jurídica, nós estamos atuando nas duas esferas, na esfera de algumas normas trabalhistas para melhorarem as relações de trabalho, e na linha do que tanto o doutor Alexandre falou, como o doutor Rodrigo, vendo as relações de trabalho não como um X de confronto, mas um mais de união de trabalhadores e empresários num objetivo, num projeto comum. E como dizia, para concluir aqui, Silvia e demais colegas que estão participando, se nós queremos segurança jurídica, nós temos que confiar no Poder Judiciário. Eu ouço de muitas fontes receios. Como que o juiz vai enfrentar, vai encarar essa situação? Como vai encarar aquela outra? Eu diria, eu quero confiar no Poder Judiciário, no bom senso dos juízes, na capacidade de conciliação, de composição. E termino lembrando de uma historinha que recebi há pouco tempo, quando estávamos no meio da pandemia. A história dizia mais ou menos o seguinte: eu vou fazer a aplicação analógica. Uma senhora vai para o médico e chega uma hora que ela pergunta para o médico: doutor, quando é que vai terminar essa pandemia? E ele responde: não sei, eu não sou político. Então, o médico poderia dizer: eu não sei, eu não sou juiz. É como se nós, juízes, pudéssemos decidir se existe ou não existe pandemia, se a culpa é ou não nessas circunstâncias. Eu gostei muito da resposta do doutor Rodrigo à sua pergunta, no sentido de que, se o empresariado adotou todas as medidas, todas as cautelas, gastou, como é que eu posso dizer que isso aqui é doença do trabalho? Então, eu acredito e quero acreditar sempre acreditarei no Poder Judiciário ao qual eu pertenço, e que impera a razoabilidade, impera o bom senso. Agora, é aquilo que disse o médico: eu não sei, eu não sou político, eu não sou juiz, porque muitas vezes pode sair uma ou outra decisão que nos surpreendam. Mas, como o sistema ele é feito de forma a poder ser revistas as decisões, o que eu tenho sentido e reafirmo, o Supremo Tribunal Federal, em matéria trabalhista, tem sido muito ponderado e dado muita segurança a trabalhadores e empregadores. Então, aqui fica o meu abraço também ao presidente Sandro Mabel, ao doutor Marley e aos meus colegas Rodrigo, Alexandre, Silvia, a Lorena e todos que estão nos assistindo. Que fiquem com Deus e com saúde. Amém. Obrigada, ministro. Estou registrando aqui também, o doutor Rodrigo pede para agradecer a Lorena pelo convite, enaltece aí o trabalho que ela tem realizado, enfim, que tem sido aí de grande destaque em prol aí do Brasil e da modernização trabalhista. Bem, já estamos aí no final do nosso tempo, eu agradeço mais uma vez a todos. Para mim, uma eterna aprendiz de relações do trabalho, foi uma honra estar aqui com os senhores. Passo a palavra para o presidente Sandro, para suas considerações finais e encerramento aí em nome da FIEG. Boa noite e saúde a todos. Obrigada. Obrigado, doutora Silvia. É uma alegria participar aqui. Se tivesse só 1h30 de vida, ministro Ives Gandra, eu não via para essa webinar, passou rápido demais. Muito boa, colocação excelente, o debate excelente, esclareceu um monte de coisa, então eu queria agradecer, ministro. Muito obrigado pela sua participação. Ao doutor Rodrigo, também da mesma forma, fiquei fã do senhor, das suas respostas, obrigado por essa compreensão. Nós, das empresas, das indústrias, fazemos realmente um esforço grande para nós atingirmos a legislação, atendermos, cuidarmos dos funcionários, e muitas vezes você vê aí o pessoal sendo forçado a assinar CAT,
de coisas que, efetivamente, nós costumamos dizer que o lugar mais seguro que tem nessa pandemia é dentro das empresas, porque ali ele é obrigado a usar máscara, mede a temperatura, tem álcool e gel, ele tem distanciamento, e todas as empresas fazem isso para preservar os próprios funcionários. Então, é bom essa lúcida visão, tanto do senhor como do ministro Ives Gandra, como também queria agradecer ao doutor Alexandre, esse jovem juiz e presidente da Matra. Estamos à disposição. Inclusive, doutor Alexandre, eu estava falando com a doutora Lorena para que nós pudéssemos fazer alguns encontros, senhor, doutor Rodrigo, outros juízes, para que nós pudéssemos trocar algumas ideias, que eu acho que isso é bem... Nós vamos tomar essa iniciativa aí. Queria agradecer a doutora... Com certeza, presidente. Ótimo. Queria agradecer a doutora Lorena também, que colaborou demais nessa organização. Também a Maria Cristina da Fiesp, que nós já combinamos aqui que nós vamos fazer um evento junto com a Fiesp nessas relações do trabalho. E agradecer principalmente o meu presidente, Marley Rocha, que organizou e fez com que isso pudesse acontecer. Então, muito obrigado, presidente, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e gostaria que o senhor fizesse um encerramento aí, uma vez que é dentro do seu conselho, por favor, o encerramento. Ministro, outra vez, um forte abraço. Obrigado. Então, Sandro, você já fez os agradecimentos aí, eu acho que foi muito, muito importante a presença do ministro, do Rodrigo, do Alexandre, né, que contribuiu muito para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu gostaria de fazer um pedido, até porque os senhores aí, que foram os nossos debatedores, me dão essa liberdade. A sociedade precisa ter um novo olhar sobre as empresas, e a Justiça do Trabalho também precisa ter um novo olhar sobre as empresas, e eu acho que os senhores têm esse novo olhar, né? Porque as empresas, foi dito aí em várias oportunidades, nós somos parceiros dos trabalhadores, os trabalhadores são importantes no empreendimento, eles fazem parte da nossa vida, eles são nossos sócios, entendeu? Então, nós queremos caminhar juntos, né? Nós queremos colocar as nossas energias para o bem da sociedade. Nós queremos ajudar a construir uma sociedade melhor, que seja mais justa, que as pessoas tenham oportunidade de construir com o seu trabalho uma vida com mais qualidade e mais digna. Quero fazer uma colocação, que eu acho que é importante a gente ter um outro olhar também para a questão da educação no Brasil. Nós precisamos se a gente quiser uma sociedade melhor, nós vamos ter que investir, trabalhar com a educação, inclusive para os nossos trabalhadores. A indústria brasileira ela está sofrendo muito, há uma concorrência muito desigual, né? A competitividade nossa, a cada dia ela é menor, né? Então, nós precisamos fortalecer nossa indústria. A indústria oferece os melhores postos de trabalho, a indústria oferece postos de trabalho com melhor remuneração, né, com mais perspectiva de crescimento. Então, nós precisamos fortalecer a indústria. E isso é um papel de todo mundo, de toda a sociedade. Se a indústria estiver bem, é melhor para a sociedade, vai gerar mais renda, mais riqueza. Entendeu? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, ao presidente Sandro Mabel por nos dar essa oportunidade, a equipe técnica da FIEG, que trabalhou muito para se viabilizar esse evento aqui com qualidade, e espero que a gente possa ter outras oportunidades para voltar a discutir os interesses do Brasil no futuro da nossa gente. Obrigado a todos aí, uma boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Obrigado. Boa noite, doutor Rodrigo, doutor Alexandre. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.